Vamos aos principais assuntos de hoje. Em destaque, deputados federais iniciam busca de assinaturas na Câmara Federal para instaurar CPI contra Sérgio Moro. O motivo seria a realização de trabalhos irregulares na iniciativa privada. O ex-juiz federal prestou serviço em empresa que realizava a recuperação fiscal de diversas construtoras prejudicadas pela Operação Lava Jato. Em entrevista publicada hoje no jornal Estado de São Paulo, Sérgio Moro diz que desempenho de Bolsonaro abalou a economia do país. Moro Constantino tenta desviar a atenção para o problema que pode estar à frente dele? Sim, sem dúvida, ele definiu o Bolsonaro como seu principal alvo, né? Isso faz algum sentido estratégico, ainda que eu considere um equívoco, né? Mas ele está tentando concentrar suas energias em desgastar o presidente, inclusive culpando o governo pela situação econômica, o que é bastante injusto, uma vez que tivemos a pandemia e que governadores e prefeitos, alguns agora muito próximos do próprio Moro, pelo menos num acordo mútuo de paz, né, para não atacarem-se durante essa campanha, eles sim tomaram decisões que afetaram bastante a economia. O Moro está numa sinuca de bico, William. Ele outro dia tentou mostrar que na área de segurança, por exemplo, houve avanços, progressos importantes no último ano e meio, 2 anos, em relação aos governos tucano e petista, e ele não menciona que o chefe era Bolsonaro, que o governo do qual ele fazia parte para mostrar esses números era o governo do Bolsonaro. Então ele está nessa sinuca de bico. Sobre a CPI, né, isso aí, de novo, é factoide, é a turma do Renan Calheiros e companhia que está querendo narrativas. Eu acho estranho o Moro ter de trabalhar para a empresa que tem 70% da sua receita proveniente de empresas que estavam com problemas na Lava Jato. Acho estranho. Acho que tem que ter mais transparência nesses acordos, saber direitinho o que era o contrato, quanto foi a remuneração. Também acho. Mas o caminho para isso não é CPI, isso aí é mais uma tentativa de narrativa de factoide. Bom, você acha um factoide, ô Piperno, e seria uma estratégia da turma do Renan Calheiros? Olha, eu não diria que é uma estratégia da turma do Renan Calheiros. Essa CPI, ela vem sendo proposta pelo deputado Paulo Teixeira do PT, que inclusive conta com o apoio de deputados, de parlamentares bolsonaristas. Não sei se isso vai se concretizar. De qualquer forma, nisso eu concordo com o Constantino. Esse não é assunto para CPI. Aliás, o TCU, inclusive, já até solicitou alguns dados, os contratos, né, para saber exatamente quanto o Moro ganhava. Também não sei se é assunto para o TCU. Tenho essa dúvida. Quem tiver dúvida, eu acho que tem que procurar os caminhos legais e não exatamente procurar o TCU, né, que é um apêndice do poder, enfim, do poder legislativo, e também buscar esse caminho de CPI. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, de muitos anos para cá, passou a ter uma tendência a banalizar um pouco esse instrumento que é a CPI. Qualquer coisa, você tenta uma CPI ou então você procura o Supremo. Resultado, você nem faz um grande trabalho na CPI, porque são várias comissões, às vezes abertas simultaneamente. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você pode abrir 5. E às vezes tem uma fila de espera imensa. E, por exemplo, quando se busca um órgão como o TCU, também tenho dúvida em relação à eficácia dessa tentativa. Agora, em relação ao que o Moro falou, olha essa entrevista, de novo, renova muitos ataques aí ao governo Bolsonaro, faz uma tremenda de uma ginástica verbal para explicar a presença dele no governo e por que ficou lá mais de um ano, né? Isso também é sempre algo que suscita muita dúvida a respeito das reais intenções aí do ex-ministro e bate também Lula. Por exemplo, em relação ao Lula, ele diz que precisamos reagir quando o Lula mente dizendo que não houve corrupção na Petrobras, ofendendo a Lava Jato. Então, é claro que do ponto de vista estratégico, ele sabe que o rival dele por uma vaga no segundo turno é Sérgio Moro. Mas talvez o caminho mais curto para se chegar a essa vaga seja também o de bater em Lula, porque mais do que brigar com o atual presidente, ele também precisa e ele conta com votos dos
ex-bolsonaristas arrependidos. Agora, Constantino, no dia 30 de novembro de 2020, a Álvares e Marçal anuncia a chegada do sócio-diretor Sérgio Fernando Moro, falando o seguinte, com sede aqui em São Paulo, ele chega para atuar na área de disputas e investigações. A contratação de Moro está alinhada com o compromisso estratégico da empresa em desenvolver soluções para as complexas questões de disputas e investigações, oferecendo aos clientes consultoria e seus próprios consultores a expertise de um ex-funcionário do governo brasileiro. E aí continua falando mais um detalhe. Moro é especialista em lidar com investigação anticorrupção complexas de alto perfil, crimes de colarinho. Eu falo o seguinte, você pega um investigador e dá a ele a função de orientar as empresas que eram investigadas? Que tipo de orientação é essa? É estranho, né? A alegação ali é de que havia uma espécie de Chinese Wall, até CNPJ diferente, ele estava cuidando de outras áreas. Mas veja, é óbvio, ululante, que isso suscita, no mínimo, dúvidas, questões legítimas, não adianta. O Moro está com essa mania, agora acho que ele está andando muito com aquela garotada molecada do MBL, e ele agora está com essa estratégia de atirar no mensageiro, né? Tudo agora ele atira no mensageiro em vez de responder às dúvidas legítimas. Tudo leva a uma indagação adequada, né, legítima da população, se houve ou não alguma coisa a mais nesse acordo. Porque, repito, 70% do faturamento dessa empresa vem dessas empresas ligadas à Lava Jato, como o Odebrecht, acima de tudo. Então, é óbvio que você fica na dúvida o seguinte, né, porque a gente sabe que existe, infelizmente, um esquema de corrupção, e eu não estou sendo leviano, não estou dizendo que o Moro é ou foi corrupto nisso. O que eu estou dizendo é que existe um esquema de corrupção mais suave e, portanto, até mais eficaz em relação aos radares dos instrumentos legais para captar, que é quando você é um servidor público, você faz acordos ou sinaliza alguma coisa que na frente você vai colher quando estiver fora do setor público. Eu não estou dizendo que o Moro premeditou tudo isso. Eu estou dizendo que é estranho, sim, ele ser o juiz principal da Lava Jato, sair e ir para uma empresa que ganha dinheiro com essas empresas em reestruturação ali. É óbvio que isso é estranho, é óbvio que isso suscita uma indagação legítima, se não havia alguma coisa a mais por trás. Daí eu ter dito antes, William, que a transparência aqui é peça fundamental para a campanha do Sérgio Moro, que se coloca como alguém acima de suspeitas, o mais ético, o bastião da coisa pública e da moralidade contra milicianos e corruptos. Ele ainda joga ali o Bolsonaro, o governo do qual ele fez parte, e saiu sem nenhuma grande coisa para denunciar, ou então ele está prevaricando, né? Ele está colocando no mesmo saco sujo do mensalão, do petrolão, da quadrilha petista. Então isso já é por si só algo estranho. E ele vai lá e se vende como esse bastião da moralidade e tem aí uma questão, sim, delicada de contrato na iniciativa privada. Eu acho que ele tem que ser aqui transparente, abre tudo. Bom, e aí, Piperno, nós não temos acesso ao que ele trabalhou dentro dessa empresa, quais os inquéritos, investigações, enfim. Porém, a gente tem que levar em consideração que essas empresas como a Galvão Engenharia, Odebrecht, OAS, enfim, todas essas empresas, não é uma questão moral, você era a pessoa que estava investigando e aí você passa a dar a consultoria. Você está ensinando o pulo do gato para que essa empresa não seja pega lá na frente? Olha, William, segundo o Sérgio Moro, ele foi lá para dar uma consultoria, para falar sobre compliance, por exemplo, práticas anti-suborno, boas práticas de governança. O que eu quero dizer é o seguinte, veja, esse pessoal, algumas dessas empresas fizeram acordos de delação premiada que tiveram que passar pelo juiz Sérgio Moro. Então, Moro conhece o histórico dessas empresas, ele conhece, inclusive, a forma como essas empresas, corromperam, tentaram burlar a lei e, misteriosamente, alguns anos depois, ele vai, digamos, ensinar essas empresas para que elas não repitam esses erros, para não dizer esses crimes. Não estou também insinuando que o juiz Sérgio Moro tenha aí, enveredado pelo caminho do crime, longe disso. O que eu estou dizendo é que, de fato,
é muito estranho alguém que lá atrás julgava essas empresas, alguém que lá atrás negociou acordos de delação premiada, ser exatamente agora, em algum momento, digamos, o conselheiro, o consultor dessas mesmas organizações. Então, realmente tudo isso é muito esquisito, mas não acho que seja assunto para a CPI. Agora, ele, por exemplo, ele busca, quando Sérgio Moro faz duras críticas ao governo e diz que só esticou a permanência dele no governo Bolsonaro para aguardar, inclusive, a aprovação para ver como é que o presidente, qual seria o pacote anticrime que sairia aí após a sanção ou não do presidente, então, eu acho que Sérgio Moro também, ou ele é alguém pouco atento ao que aconteceu nas entranhas do governo, ou então ele quer criar agora um